Já é de praxe, né? Do futebol brasileiro, fazer um gol e dançar. Isso não só na Copa do Mundo, na seleção brasileira, os jogadores que são estrelas ali, mas também no futebol em geral sempre teve essas Sim, dancinhas, uma coisa que faz parte, está impregnada na nossa sim. cultura. É, Principalmente no futebol latino e no futebol africano. é. Só que aí que tá, a marcação sobre as danças é sempre mais voltada ao futebol brasileiro. Sim. Por que será? Porque a gente faz mais gol, né? Porque exatamente, porque a gente tem A gente mais. incomoda. O futebol, queira ou não queira. Ah, mas o futebol brasileiro teve um momento que não estava muito bom. A seleção brasileira não estava muito bom em dado momento. Só que o Brasil é a única seleção que tem mais títulos de Copa do Mundo. É Isso o único evento. acaba causando um certo ranço, uma certa inveja da oposição, né? Sim, o restante dos times das quartas de finais todos juntos têm a mesma quantidade de Copas do Mundo que o Brasil. É, exatamente, exatamente. Se somar todo mundo, Sim, não dá um Brasil em Copa do Mundo. E na verdade, se a gente olhar o retrospecto, olhar o passado de Copas do Mundo, o Brasil era para ter ganhado outras. sim. 98, como que foi perder da França, sabe? É, A França não era aquela seleção, é, sabe, tão perigosa como sim, falavam, né? A França tipo era a Croácia de hoje. sim. 2010 também contra a Holanda, ali, aquela eliminação por bobeira. Dava pra ter ganhado ali e dava pra ganhar aquela Copa. Dava para ganhar aquela Copa, né? Porque se não, e também teve o momento ali, teve a questão também do Ronaldo. Ronaldo é, teve um ataque epilético um dia antes do jogo, né? Assim, Contra a não França. lembro exatamente o que foi que teve, mas teve alguma coisa. Então daí contra a França, ele teve um problema de saúde e foi jogar. Porque era o Ronaldo, a grande estrela, o cara que botava a pressão, só que ele não rendeu naquele jogo, cara. Não conseguiu render em 98. Já em 2002 ele foi o grande craque, né? O Sim. cara que resolveu a Copa do Mundo de 2002 pro Brasil. E estão falando agora das dancinhas, falando do Roy Kelly, você quer falar um pouquinho do Roy Kelly, que tá falando Sim. Acho que. falando que o Brasil tá sendo desrespeitoso, né? Primeiro eu acho que eu vou citar aqui certinho o que o Roy Keane, né? O Roy Roy Kelly. Keane, né? Roy Keane, aqui Vamos mas a falar. gente é brasileiro, Sim, vamos pro português, claro, exatamente. aqui. Não vamos respeitar E que como se pronuncia o o nome do cara tá cara, né? falando do Ó, menino Ney, tá ó, falando do Paquetá. ó. Então, Vamos. vamos ter respeito, As né? aspas dele. Ele disse: Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strike, que é tipo um dança dos famosos gringo. Eu vejo que tem ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São 4 gols eles fazem toda vez. A primeira dancinha, ou seja lá o que façam, tudo bem. Então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho nada bom. É, Roy né? Kelly, cara. Roy Kelly deu uma pesquisada, deu uma Sim, lida sim. sobre esse Roy Kelly. É que não precisa pesquisar, eu acho que é bem famoso o que ele fez, né? Ele Aham. acabou com a carreira do pai do Haaland, Do né? pai do Haaland quando jogava em É, alto nível na Inglaterra, na Premier sim, League, né? sim, ele ia se aposentar 2 anos depois e teve que se aposentar antes por causa da lesão que ele teve por causa do Roy Keane, que há pouco tempo atrás falou que foi de propósito, né? Que ele fez aquela falta na maldade mesmo, Porque pra machucar. tem uma história de vingança. Diz até o Piquet, tem uma história de que o Piquet ele jogou junto com o Roy Keane, lá no começo da carreira, ele jogou junto com o Roy Keane. Ele falou, pô, cara, todo mundo tinha medo do cara. Dizem que ele era o cara que teve um dia que tocou o celular do Piquet lá, começou a vibrar, ele ficou olhando assim, cara, de quem que é esse celular? Quem trouxe o celular pra cá? Quem trouxe? Cara, sabe daqueles cara sistemático, sociopata, Sim, poucos amigos. sim. E Esse é ainda o Roy que, Kenny, sim, e ainda que que o tá futebol dele incomodado nem com a dança dos justificava tanto, brasileiros. né? Inclusive o futebol dele não justificava tanta marra não, né? Diz que ele era um cara durão dentro de Sim, campo, sim, ele assim. era, ele era o volante porradeiro, Cara, né? ele batia com tudo. Inclusive, quando você falou que ele acabou com a carreira do Haaland, do pai do Haaland, né? Uhum. O pai do Haaland, em outro momento, porra, anos antes, machucou o Roy Keane num jogo.
E falou, ah, o Roy Keane tá fingindo que tá machucado aí, ele tá de migué, como diz na expressão brasileira. Ele tá de migué. O pai do Haaland falou isso pro Roy Keane. Roy Keane guardou a mágoa. É, Guardou porque o cara parece que é vingativo. O cara é vingativo, passou algum tempo num jogo que tava o pai do Haaland ali em campo e o Roy Keane. O Roy Keane falou, cara, eu vou pegar esse cara. Hoje eu vou pegar esse cara. Cara, desnecessário. Um completamente ato, necessário. um ato de vingança, como já dizia o seu Madruga, a vingança não quer plena, mata a alma e a envenena, né? Tá aí Exatamente. uma pessoa envenenada querendo acabar com a alegria do futebol brasileiro. Sim, É, e também aquele negócio. ele Será que. destruiu, naquele Sim, momento ele destruiu a carreira do pai sim. do Haaland. Se Resumindo, ele, terminando. e se ele não tivesse machucado, o pai do Haaland, será que a gente teria esse Haaland que a gente tem hoje? E será que na próxima Copa, será que ele não elimina a Irlanda do Roy Keane? Então, o Haaland, na verdade, ele é tipo teve o Apollo Creed, né? Ele agora é o novo Creed que nasceu que nem Sim. na ficção, né? Então É, ele nasceu pra vingar eu ia pra chamar vingar o de pai. irlandês, que ele é irlandês, né? O Sim. Raikkonen. É, Vamos dizer assim, mas moralmente, o sim, russo, moralmente inglês, né? Porque é conhecido, o inglês é conhecido como chato e o irlandês é geralmente conhecido como ser gente boa, né? Então, moralmente inglês. não é de inglês. Ele é o Raikkonen, que ele é apresentador, né? Ele é comentarista de uma televisão inglesa. Ele mandou esse comentário, disparou esse comentário. E também teve em outro momento, agora eu não lembro o nome do indivíduo, do apresentador, comentarista, que ele falou sobre as danças do Vinícius Júnior lá no Real Madrid. É, Que é ele que, falou que ele que ele chegou e falou, parar com essas macaquices, olha só o nível do cara. é, Beleza, ele falou isso. Aí eu falei, não, mas não é racismo. Como não é racismo, cara? O que você tá falando, cara? Então, exatamente. mede as suas palavras antes. Você tá numa televisão, você tá na mídia, você tá falando com pessoas, você tem É, que medir as suas palavras, né? assim, e a própria torcida também tava, do Atlético Bilbao, se não me engano, tava também chamando o Vinícius Júnior de macaco, esse tipo de coisa. Esse tipo de ataque no futebol espanhol, infelizmente, é uma coisa já comum, né? Já aconteceu com vários outros jogadores, inclusive com o Neymar. Aham. O Neymar, o Daniel Alves mesmo, quando Sim, tava em alta lá no Barcelona, ele jogaram uma banana pra ele lá, e ele foi lá, abriu, descascou a banana e comeu a banana dentro do jogo ali, né? sim. Aí depois ele falou, me ajudou nas câimbras. Isso, o Daniel Alves. Mas, cara, a gente fala, pô, tem um futebol africano. O futebol africano, ele não. Pô, os caras dançam. Já chegam dançando, chegam no estádio dançando, festando. Sim. Ninguém fala nada. Os críticos É ingleses, os porque críticos europeus não falam nada. eles não falam nada porque ele faz pouco gol, né? Que eles não incomodam Porque tanto. eles não têm histórico de campeão. Sim. Já o Brasil tem histórico de Teve campeão. uma época que incomodava. Se duvidar, eu acho que Eto'o, um dos elencos mais caros, se não o sim. mais. Eto'o eles falavam. Eto'o, eu lembro que eles reclamavam de qualquer coisa que o Eto'o fazia. Porque o Eto'o fazia gol neles, né? É. Cara, e os caras não têm história de campeão, daí os caras falam mais do Brasil. O Brasil é o que o Brasil é isso, é o que não sei o quê. Então, eu acho que os caras têm que respeitar o futebol brasileiro. E aí falam muito desse negócio, cara, temos que ir lá pra Europa, aprender o futebol dos caras. Cara, os caras têm que vir aqui aprender o Exatamente. futebol, cara. O futebol europeu basicamente era o futebol brasileiro, né? Eles levam um time brasileiro pra lá e falam que é futebol europeu. Aham. Exato, cara, porque uma coisa é você saber de tática, saber é, de técnicas de futebol, treina fundamentos do futebol que você, pô, treina várias vezes um passe, treina várias vezes um domínio com a esquerda, pra, porra, a bola vir longe, vir daquele jeito, tudo desajeitado, o jogador ajeitar a bola. Isso é o treinamento do futebol, sabe? Sim, Pô, você pega uma bola totalmente difícil, cara, se eu receber aquela bola totalmente irregular ali, zoada, eu não vou conseguir dominar. Mas o jogador que treina todo dia, ele consegue fazer aquele domínio, já sabe para quem passar, porque tem que ter o pensamento rápido dentro de campo. Pô, isso daí são técnicas. Agora, são coisas que eles nunca vão entender do futebol brasileiro,
que é a cultura do futebol brasileiro. A criatividade, né? sabe, o improviso que permeia o futebol brasileiro, sabe? Sim. Por que que existe o improviso? Porque existe... Cara, venha conhecer o Brasil.